Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje essa solenidade de Cristo, Rei do Universo. É o encerramento do ano litúrgico. Interessante que a Igreja anualmente nos permite fazer todo o ciclo da história da salvação, que inicia na espera messiânica, que vamos começar aí na próxima semana, na preparação para o Natal, no tempo do Advento, e vai até a proclamação do Cristo Rei do Universo, Senhor de todas as coisas. Assim, no Cristo está o sentido de todo o nosso ano litúrgico, está também o sentido de toda a celebração da Igreja. Mas esta escolha anual, ela não é só uma escolha litúrgica, ela é uma escolha existencial. De fato, é na existência do Cristo que a nossa existência também encontra o pleno sentido. Nós também passamos pessoalmente na experiência da espera do Senhor, até o reconhecimento definitivo do seu senhorio também sobre nós. A festa de Cristo Rei do Universo nos permite também olhar de maneira mais profunda a esse grande chamado que nós temos à nossa experiência de cristão. Hoje o Cristo diz a Pilatos que todo aquele que é da verdade é capaz de escutar a voz de Cristo. Assim, todos nós devemos abrir os nossos ouvidos para justamente escolhermos escutar o Senhor. A experiência hoje tirada do livro de Daniel nos coloca nessa afirmação concreta do senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Aquele como que filho do homem, que é colocado aí na soberania de todas as coisas. O que isso implica na experiência da nossa vida concreta? O que essa afirmação significa, Cristo Rei do Universo? Significa que todas as coisas encontram de fato sentido na medida em que são submetidas a esse senhorio. O que vai acontecer é como dizem os gregos, uma apocatástasis, uma recapitulação de todas as coisas em Cristo Jesus. Ele é a cabeça da Igreja, mas é também aquele que é a cabeça do universo. Quando o Senhor criou o universo, criou todas as coisas na sua sabedoria, e o Cristo é a sabedoria encarnada. Quando criou o homem à sua imagem, mas a imagem de Deus é já a imagem do Filho que haveria de se encarnar. Portanto, todos nós encontramos o nosso sentido existencial em Cristo Jesus. A ideia de recapitulação é a ideia de unir de novo à cabeça todas as coisas. Unir de novo a esse princípio fundamental tudo aquilo que havia sido desconectado e fragmentado por conta da experiência do pecado. Assim, quando nós progredimos e prosperamos na nossa experiência de espiritualidade, na nossa vida de fé, na nossa prática do bem, na retomada do sentido da nossa própria existência, o que nós fazemos nada mais é do que retomar esse elo ou refazer essa vinculação que temos com Cristo Jesus. O elo é estabelecido pelo próprio Cristo na medida em que na sua morte de cruz repara aquela falta que nós não seríamos capazes de restaurar, que é a falta do próprio pecado original e do pecado da humanidade inteira. Estamos ligados aí pelo sacrifício de Cristo Jesus, restabelecidos na experiência da graça pela experiência do nosso batismo, e por conta disso chamados a sermos verdadeiras pessoas de religião,
E a pessoa de religião é a pessoa que permanece vinculada a Deus. Essa vinculação se dá dentro do universo da espiritualidade, com a nossa vida de oração e com a nossa vida sacramental. Dentro do universo prático, se dá pelas boas obras que realizamos por amor a Cristo Jesus. E dentro do sentido existencial, está sobretudo na comunhão de inteligência e de vontade com tudo aquilo que o Cristo nos revela a partir das suas próprias atitudes. Assim nós podemos dar passos profundos nesse reconhecimento de Cristo como Senhor e podemos também experimentar da realidade da sua graça na medida em que nos vinculamos mais profundamente a Ele, seja na compreensão de vida, seja também nos nossos sentimentos, seja também nas nossas atitudes. Celebrar o Cristo Rei do Universo é celebrar esse grande convite que temos, de fato, de tornar a nossa vida submetida a esse senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, que, independente do nosso querer, já está estabelecido como princípio do universo, como elo de sustentação de todas as coisas, como é aquele que é capaz de dar o verdadeiro significado a tudo. É Ele que diz no final do texto do Apocalipse, e que nós devemos compreender o que isso significa: eis que eu faço novas todas as coisas. Porque em Cristo, na sua soberania, no seu senhorio, todas as coisas alcançam a sua plenitude e alcançam o seu verdadeiro sentido. Devemos nos perguntar, então, de maneira muito concreta, hoje, diante desse senhorio de Cristo, que não é escolha nossa, não é movimento afetivo, é fato existencial. O Cristo é Senhor de todas as coisas e todas as coisas estão submetidas a Ele. Diante desse fato existencial, como nós nos posicionamos? Nós reconhecemos esse senhorio de Cristo? Nós estamos, vamos dizer assim, vinculados nessa recapitulação que o Senhor realiza de modo concreto na existência de todas as coisas? Isso equivale a dizer o quê? Estamos nos esforçando para termos uma comunhão de ideia com o Cristo? Vou dizer uma coisa muito concreta a respeito de algo que, por exemplo, está sendo dito por aí, né? Todo ser humano tem direito à legítima defesa? Sim, é uma questão de direito humano. A legítima defesa é um direito. Mas o Evangelho diz que essa legítima defesa deve ser exercida? O Evangelho diz que não. Jesus diz: se alguém te bate de um lado, oferece o outro. Se alguém te toma o manto, dá a túnica. Se alguém te obriga a andar 1 quilômetro com ele, anda 2. Por isso, muito cuidado, inclusive com os sacerdotes que aparecem por aí pela internet, a dizer que há que garantir a legítima defesa pelas armas. No Evangelho não existe hipótese em que as armas sejam justificáveis. Assusta. Porque a grande força que move a experiência do Evangelho é o amor. É certo que o Estado, na sua laicidade, providencie defesa? É certo. É certo que a sociedade deve procurar os aparatos de proteção necessários para a sociedade? É certo. É certo que o cidadão deve defender-se a modo de violência? Cuidado, porque existem coisas que não são evangélicas. A sociedade organiza uma estrutura para que ela seja suficiente de garantir a nossa segurança e nós devemos investir sempre nisso. Por isso existem agentes de segurança. Mas o Evangelho não é uma proposta de, vamos dizer assim, garantir a legítima defesa pela violência. Pelo contrário. O Evangelho nos convida a uma estrada de caridade, aonde nós, de fato, não reagimos violentamente ao inimigo.
Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos e abençoai aqueles que vos amaldiçoam. As propostas do Evangelho são sempre muito claras. E será que nós já nos convertemos a isso? Quem quiser ser o meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, faça dos seus desejos e dos seus interesses uma coisa menos importante do que o serviço e o amor aos outros. Renunciar a si mesmo é garantir uma liberdade em relação a todos os apegos que de repente nós construímos para nós e que não correspondem à realidade da graça. Quem quiser ser feliz, segundo o modo do Evangelho, precisa aprender o que significa misericórdia. Felizes os misericordiosos, ou seja, aqueles que conseguem se compadecer pelo sofrimento dos outros. Felizes os puros de coração, aqueles que, na verdade, no seu coração cultivam a benignidade, ou seja, o desejo concreto do bem, que é a verdadeira pureza. Felizes os que têm fome e sede de justiça, ou seja, trabalham para que a justiça exista no mundo e entendem a justiça como uma necessidade visceral, como beber e como comer. Felizes aqueles que são os promotores da paz, os pacíficos. Felizes aqueles que choram porque manifestam a capacidade de serem solidários com aqueles que sofrem. A proposta do Evangelho é uma proposta onde nós amamos a Deus através do serviço que dispomos aos outros. O quanto, objetivamente, nós fazemos isso na nossa vida? O quanto a nossa vida está colocada a serviço dos outros? Você sabe que a vida conjugal, ela prospera, por exemplo, quando marido e mulher se colocam a serviço mutuamente e se dispõem a construir essa realidade de comunhão com generosidade e com solicitude. Porque o amor, queridos irmãos e irmãs, é exatamente percebido e descoberto no cuidado que nós temos uns com os outros. O Papa Francisco, nesse tempo de pandemia, falava da necessidade de fazermos crescer a cultura do cuidado. Na sociedade do entretenimento, né? Na sociedade do egoísmo e do consumismo, o quanto nós estamos de fato interessados no cuidado para com o outro. O quanto de fato nós cuidamos da nossa casa, da nossa esposa, do nosso esposo, da nossa família. O quanto nós ensinamos isso também para aqueles que precisam de nós para crescer nessa educação. Recapitular em Cristo, seja voltar de modo a estar atado à cabeça, significa ter uma comunhão de entendimento de vida. E o Evangelho tem um entendimento muito concreto do que deve ser a vida da gente. Nós devemos orientar a nossa vida para o amor. Recapitular significa também vincular ao Cristo os nossos sentimentos, os nossos afetos e as nossas emoções. E aí há que perguntar também, dentro da experiência da nossa interioridade, como estão os nossos afetos, como estão os nossos sentimentos? Para onde nos movem os nossos desejos e os nossos quereres? O que é que nós, de fato, colocamos em movimento e o que buscamos na nossa vida? A palavra desejo é uma palavra bonita, né? Porque ela vem do latim desideribus, né? Aquilo que está no sideral, né? Na verdade, ela quer expressar algo que nós podemos contemplar, mas que nós não alcançamos. Isso é o desejo, né? A gente quer uma coisa e a gente não tem. Por isso, é algo que está no sideral, é algo que está fora do alcance. Esse é o sentido da palavra desejo. O que nós desejamos é aquilo que nós queremos, mas não possuímos ainda, né?
Onde estão os nossos desejos? Né? Quais são aquelas coisas que estão dentro de nós, que nós não alcançamos, mas que nós queremos buscar? O que os nossos sentimentos nos pedem? Pedro vai dizer uma coisa curiosa, né? Ele vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ou seja, cultivar sentimentos e desejo de salvação dos outros. Quando Jesus vai celebrar a última ceia com os discípulos, a gente percebe o desejo dele de ofertar a vida dele, né, para a salvação do mundo, quando ele diz: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. A ideia que ele tinha justamente de consumar a sua obra de salvação, ofertando primeiro ali na significação, né, da Eucaristia como oferta do seu corpo e do seu sangue, e depois com a experiência da cruz. O que é que está no coração de Jesus? Um desejo ardente de oferta de vida pela salvação de todos. Quais são os nossos sentimentos e quais são os nossos desejos? Onde nós estamos ancorando, né, os nossos afetos? O que nós estamos procurando para, de fato, dar sentido e realização à nossa vida? Recapitular significa colocar os nossos afetos também vinculados aos afetos de Jesus. Há uma frasezinha no Evangelho de Mateus que diz: buscai primeiro o reino. E o que acontece depois? Todas as outras coisas lhe serão dadas, né, em acréscimo. Porque quando nós colocamos o reino como urgência, todas as outras coisas ganham sentido na experiência da nossa vida. E é isso que nós precisamos compreender. O quanto o senhorio de Jesus é capaz de organizar os nossos sentimentos, os nossos afetos e os nossos desejos. Hoje, quando celebramos, então, essa bela celebração de Cristo, Rei do Universo, somos chamados a aderir a esse senhorio de Jesus, reconhecendo a sua soberania, inclusive sobre a nossa vida. Aquilo que nós não temos força ou não temos competência para realizar sozinhos, nós queremos pedir que o Senhor, no seu senhorio, né, nos comande, nos oriente, nos movimente para onde precisamos ir. Porque só assim a nossa vida pode ser permeada dessa plenitude que vem de quem de fato aprendeu a experiência do amor, de quem de fato aprendeu a experiência do bem, de quem de fato uniu a sua vida à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,